Olá pessoal, tudo bem? É o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos conversar com uma querida amiga, que é a doutora Ângela Vidal Gandra Martins, a respeito de o direito natural de Lon Fuller. A doutora Ângela, ela é secretária nacional da família no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela foi professora visitante e pesquisadora em antropologia filosófico-jurídica na Harvard University, professora também de filosofia do direito do Cell Law School em São Paulo. E a professora Ângela entrou aqui, vou adicionar. A doutora Ângela, ela também é doutora e mestra em filosofia do direito. Oi, Ângela, tudo bem? Como é que está? Leandro, Quanta saudade, Ângela. que alegria, meu Deus, saudade mesmo. A alegria e a felicidade é toda minha, Ângela. Pessoal aqui, quando eu anunciei que ia fazer live contigo aqui no Instagram, no Facebook, Que olha a amor. quantidade de pessoas, você é uma personalidade mesmo, hein? O Meu pessoal Deus. adorou. E esse tema, que eu sei que é um tema que você domina, eu gostaria muito de conversar contigo, primeiro, porque eu sei que é o tema da tua tese de doutorado, né? E segundo, porque você esteve em Harvard, que era a universidade onde o Lon Fuller lecionava. Sendo que o Lon Sim, Fuller é um dos principais autores assim de filosofia do direito, acho que eu posso dizer assim, no mundo, porque é difícil, pelo menos no Ocidente, um estudante de direito que não tem acesso à obra Os Exploradores de Cavernas, né? Ao sim. mesmo tempo, ele tem tantas outras obras riquíssimas que não ingressaram no direito, assim, no estudo do direito brasileiro, que não foram traduzidas ainda para o português, né? E que sei que você se debruçou. Então, primeiro, né, boas-vindas, e eu queria ver contigo, como é que foi essa tua experiência na Harvard de estudar o Fuller e qual a importância de Lon Fuller para o estudo do direito? Olha, eu fui atrás do Von Fuller, né, porque sempre houve uma questão, eu gosto muito do direito natural, eu acho interessantíssima a proposta de pensar que os homens compartilham uma natureza e por isso há valores que devem ser somente reconhecidos pelo Estado, não é? E não atribuídos pelo Estado, e que nem tudo é relativo, que há valores humanos em que o Estado só tem que defender e proteger ou projetar, mas nunca negar, né, como a vida, por exemplo, como a família, não é, o trabalho e assim Sim. por diante. E nosso estudo, não é, Leandro, ele normalmente atribuía o natural law, né, o direito natural, a um princípio religioso. Ou seja, o fundamento é religioso, são os 10 mandamentos que pautam esses direitos, ou uma crença religiosa de um Deus que atribui a vida. E eu pensava, não, é racional e razoável entender o direito natural dentro de uma sociedade plural, e mesmo que tu não seja crente, porque é self-evident, né? É evidente por si mesmo o compartilhamento de uma natureza, né? Senão não haveria direito internacional, senão não haveria uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu queria procurar um autor que falasse do direito natural sem tocar o plano religioso, não é? E, na verdade, eu cheguei ao Lon Fuller pelo Barzotto, né? O Barzotto é meu guru, é o meu Nosso co-orientador, né? O orientador. seu Sim, co-orientador, meu orientador no mestrado, no seu doutorado também, né? sim, eu sou realmente, ele foi meu guru, né, em toda a minha introdução na filosofia do direito, mais assim, como vida acadêmica, eu agradeço muito a ele. E um dia, eu estava trabalhando no autor que chamava Javier Hervada, e ele Sim. falou, Ângela, tu tem, porque você tem colégio estrangeiro, tudo, eu falava inglês fluentemente, ele falou, tu tem inglês, tu lê inglês, vai atrás do Fuller, que acho que tu vai gostar mais, né? E eu fui, daí como eu fui para Harvard, né? E encontrei, olha, engraçado, é tudo acho que Deus que botou no meu caminho, porque cheguei por acaso, através de um amigo meu, no editor do Fuller. O cara que, né, a esposa do Fuller, quando ele morreu, pediu para pegar toda a biblioteca do Fuller e recompilar todos os estudos dele, Que né? tesouro, que Que era tesouro. o Kenneth Ah, Winston. E ele falou, ele me abriu as portas e falou, olha, eu acho demais suscitar esse natural law,
né? E eu vou te ajudar em tudo. Então, daí eu já mudei para os Estados Unidos mesmo, né? Fui fazer todo o trabalho na Harvard, né? E eu fiquei encantadíssima com o Lon Fuller. Por quê? Porque Lon Fuller, ele falava, não estou defendendo o natural law por uma base religiosa minha, né? Ele não toca em religião, assim como algo próprio, em nenhum momento, mas ele fala, the way things are. It's evident, no, it's in the air. Qualquer ser humano que se abrir à verdade sobre si mesmo e sobre a sociedade, vai chegar que existe uma lei natural que nós compartilhamos, não é verdade? Por isso a gente pode se entender e respeitar o outro, entender o que é devido ao outro também por essa lei natural. E mais do que até direitos humanos, a gente vai atrás de deveres humanos, né? Como a gente pode ajudar os demais? E o Lon Fuller, daí eu fiquei muito interessada na vida dele, né? Então eu fui pesquisar sobre onde ele tinha morado, o que ele tinha estudado, os ex-colegas dele, quem estava vivo ainda, ele morreu em 78, ainda tinha alunos em Harvard que foram do Lon Fuller, e ele é muito respeitado em Harvard, assim, muito, um catedrático muito querido, né? E daí eu fui ver que, olha, hoje o Lon Fuller, para mim, ele é uma luz aqui nas minhas decisões, até aqui na Secretaria da Família, ou pensando não sei, no que é a participação da comunidade na política. Hoje nós temos falado muitas vezes, menos Brasília, mais Brasil, nossa Secretaria fala mais sociedade civil, e o Lon Fuller é uma luz para mim na filosofia social e política também. Por quê? Então, Lon Fuller, ele começa as teorias dele sobre o natural law até, e a participação do ser humano na vida política como um aristotélico. Ele falava, eu estudei filosofia, eu entrei pela porta dos fundos mesmo na filosofia, ele foi um autodidata na filosofia, mas ele ficava louco por Platão, por Sócrates, por Aristóteles, e ele falava, eu morava no Texas, né? E no Texas tinha um problema de seca. E como eles resolviam o problema de irrigação? Tem até um texto dele que chama Irrigation, né? Como é que eles resolviam? Né? Eles resolviam reunindo a comunidade, muito americano isso, né? A comunidade decide ali o que é o melhor para a comunidade, né? Então, eu falava, era uma responsabilidade de cada um, a sua própria comunidade, e o outro, e o bem comum, né? E daí ele chega, através do natural law dele, né, que é um direito natural, assim, de compartilhar uma natureza, mas encontrar uma segurança jurídica dentro dessa natureza, né, ele vai convocando os cidadãos também, né, para participar da vida política, né, e respeitar o caminho jurídico da vida política, né, até, vamos dizer, boas cercas fazem bons vizinhos, é uma norma do Fuller. Por quê? Porque o Fuller, na linha de Aristóteles, ele entendia que o direito, né, o fim do direito é a comunicação entre os homens, é se comunicar melhor, é ajudar, que boas cercas fazem bons vizinhos. Se eu ponho limites, não é para me separar dos demais, ele não era um individualista, né? Mas ele falava, é para nos respeitarmos melhor, né? E construir a sociedade juntos, com esse respeito pela liberdade. Então, ele é um homem que defendia o valor que eu sempre tive como questão, que era a liberdade. Ele defendia também essa fraternidade entre os homens e uma base comum que é, vamos dizer, da vida em sociedade, porque eu acho que 95% talvez da polis seja relativo. Agora, se não tiver uma base comum da qual a gente parte e respeita, né, que é sermos seres humanos, que a família é importante, que a vida não é intocável, né, nós não conseguimos ir para frente no que é relativo, porque porque a gente relativizou tudo, banalizou todos os direitos, né? Então, para mim, o Lon Fuller, ele me atraiu muito por isso, porque ele é possível, ele é capaz de unir os seres humanos no natural law dentro de uma sociedade plural e mesmo não crente, porque é razoável e racional. E, olha, já juntando, já termino essa parte, eu e o Leandro temos um elo, né? Porque ele é um finisiano, ele adora o Finis, eu também adoro o Finis, né? E o Fuller também. Mas teve um momento em que eu achei, na minha tese, que eu
isso foi no meu mestrado, eu fiquei com dúvida se eu realmente estava sendo fiel à mente do Fuller, né? Porque eu falei, será que esse insight meu é um insight que realmente era a maneira dele pensar, que o natural law dele era realmente, né, linkar as pessoas? Ok. Eu fui atrás do Finis. Eu liguei, escrevi para o Finis e falei, olha, professor, eu estou escrevendo sobre o Fuller, eu queria muito estar com o senhor. Olha, o Finis me abriu Oxford, me abriu o caminho para dizer como o Fuller inspirou a ele no Natural Law, Natural Rights, até tem várias citações, né, do Fuller, né, e depois ainda fui procurar maior especialista em Fuller na época, que era Christine Rundle, que estava na LSE, né, na London School of Economics and Political Sciences, e eu fui até Londres também para confirmar, e os dois me confirmaram que eu não estava, sei lá, misunderstanding, né? Assim, não entendendo, né, o Fuller, ou misinterpretando. Eu não falo agora, não me vem a palavra em português. Você estava interpretando corretamente o Fuller. Exatamente. Então, foi aí que eu fiquei cada vez mais apaixonada, porque eu vi o aval do Finis também na minha teoria sobre o natural law, que era humano, que não era só procedimental, né? Isso que eu ia te perguntar. De fato, eu, como estudioso do Lei Natural e Direitos Naturais, da obra do professor Finis, eu vejo que o conceito dele, além de ser um conceito tomista, e o Lon Fuller também bebe nessa fonte do tomismo, né, é influenciado pelo Hart, naquela questão das regras de reconhecimento, mas também é fortemente influenciado, especialmente no Estado de Direito, nas 8 exigências do Lon Fuller, assim, que é clara, assim, ele coloca como exigências para que um direito seja direito, ou seja, no caso dele, um bom direito, né, que se adeque àquelas 8 exigências, né, e que o Lon Fuller expõe naquela obra maravilhosa que eu adoro, que é The Morality of Law, né. É sensacional. Aquilo é para ler, reler. E eu uso trechos nas aulas, às vezes, porque, de fato, ela também, assim, ela inova, né, e traz ele pensou em Tomás de Aquino, mas ele apresenta num novo contexto, que é no nosso mundo, né, e para enfrentar exatamente o que é curioso, né, o juspositivismo, e tem inclusive um pós-escrito que ele responde algumas questões do Hart ali, né, que o Hart dizia que a sobrevivência era o final do direito, e aí ele magistralmente cita o Tomás de Aquino para dizer, se a sobrevivência fosse o final do direito, o capitão do navio não deveria tirar o navio do porto, né? Se essa fosse a finalidade. Então, o navio foi feito para navegar, não para ficar no porto, né? E a mesma coisa é a vida é feita para ser vivida. Então, é uma aula, assim, de felicidade, de florescimento humano, né? E linkado ao direito. Mas me diz, você colocou aí, de fato, a impressão que eu tenho, às vezes, que é um justnaturalismo formal. Por que você considera que não é somente formal? Porque ele coloca 8 exigências, né? Por exemplo, existir a lei, que a lei seja clara, que a lei não seja contraditória, que a lei seja para o futuro, evite retroagir, né? E que a lei promulgada seja efetivamente aplicada pelos juízes, né? Que os oficiais públicos respeitem a lei, não façam outra coisa senão o que está na lei, e isso garante o Estado de Direito, e isso já é uma garantia de justiça. Mas como é que você enxerga que isso também é uma garantia material, ou pelo menos um justnaturalismo material? Olha, então, Leandro, primeiro eu queria até destacar uma coisa interessante que o Leandro trouxe, né, de que o Lon Fuller, ele fez toda a teoria dos 8 desiderata, né, o que era desejado para um bom direito, né, e ele fez, né, as regras que ele achava. E depois ele encontrou, e nunca tinha visto, em São Tomás de Aquino, aquelas regras para a justiça. Né? Então, ele ficou bobo de ver, porque daí ele viu que isso era natural no ser humano. Esse era o desejo de justiça do ser humano. Né? Então, um amigo dele mandou e falou, olha o que eu encontrei aqui. Aquinas já dizia isso. Né? Então, para ver como é natural as regras que ele coloca, os desiderata para um rule of law, para um Estado democrático de direito, para a segurança jurídica. Né?
Olha, então eu vou citar algumas, por exemplo, a generalidade, né, que na verdade o direito é para todos, né, é o mesmo para todos, evidentemente, eu não posso, eu não posso dar regras diferentes para pessoas diferentes. Antes disso, antes de chegar nos requisitos, queria dizer, por que Fuller ele aprofundou nessa teoria? A partir do Estado nazista, não é? Porque o Estado nazista não tinha tratado o ser humano com respeito. Ele falou, olha essas regras, não podem ser um rule of law, mesmo que tivesse a regra de reconhecimento, mesmo que todo mundo aprovasse, porque não respeitava o ser humano como ser humano. Então, por exemplo, era um direito retroativo. Bom, primeiro, a generalidade era regras diferentes para os judeus, para os do Estado, né, para a polícia, né, então, por outro lado, a retroatividade, né, eram regras que eu era julgado por uma ação que ainda não tinha lei, e de repente punha lei e voltava para trás. Então, havia a retroatividade no direito nazista. Por exemplo, havia, um princípio que chama da possibilidade, que tu não pode pedir para o ser humano algo que não seria para ele o normal dar. Por exemplo, no Estado nazista, que filhos entregassem os pais, né, para o governo, né, e realmente denunciassem os próprios pais, né, estaria fora do princípio da possibilidade. Então, ele estudando o Estado nazista, ele falava, houve um desrespeito ao ser humano. E como o Natural Law se fortaleceu, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos surge depois do julgamento de Nuremberg, né, e de poder mostrar que mesmo que um direito seja aceito por um Estado, se ele não respeitar o ser humano como tal, ele não é direito. Ele não é direito. Então, foi aí que o Fuller diz, esses 8 requisitos, eles não são só um checklist, né, para te dizer, esse direito é retroativo, ele é possível, ele é geral, né, sim, então tá ok esse direito. Ele fala, não, a questão aí é tratar o ser humano como livre e responsável. Né? Ou seja, ali há um tratamento de respeito pelo ser humano, né? Porque também Fuller falava, o direito, ele não tem que impor regras que, mesmo que sejam irracionais, são cumpridas porque aquilo é interessante para a sociedade. Ele fala, o direito tem um purpose, tem um propósito, que é racional, né? E que quem abraça, abraça porque quer. Até ele fala, mesmo que não tivesse coerção, se o direito nos une, eu aceitaria as regras, né, porque me convencem como ser humano e porque me ajudam a que me respeitem e que eu respeite os demais também. Então, nesse sentido que eu vejo esse direito, entre aspas, procedimental, natural, né, assim, procedimental, natural law, secular natural law, que eles chamam, o direito procedimental, que se chamam, né, na filosofia do direito, ele pode ser um processo, mas mais do que qualquer coisa, ele quer garantir um fim, né, que é a comunicação entre os seres humanos e o respeito a cada ser humano livre e responsável, que possa se ordenar pelas leis. Eu tenho segurança, hoje nós temos uma insegurança jurídica, eu tenho lutado contra isso, né? Eu acho interessante que nessa semana um amigo, o Henrique, né, me mandou lá um texto que o Carl Sunstein, né, aqui fala Sunstein, né, que é do professor lá da Harvard, né, ele publicou trazendo o Lon Fuller para falar sobre o ativismo judicial, né? E eu falei, olha, sempre o velho Fuller, né? O ativismo judicial é um medo, por quê? Porque eu tenho uma regra e a gente não sabe como a gente vai ser julgado. Quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que meu pai falava, antigamente a gente chegava, né, nos tribunais e falava para o cliente, aqui é direito tributário, é assim, então vai ser julgado dessa forma, entendeu? Porque está aqui na lei. Hoje a gente chega lá e não sabe. Fala, olha, pode ser que ele julgue assim, mas pode ser que mude também. E pode ser que realmente, de repente, a gente saia da Constituição e invente algum direito novo, né? Então, infelizmente é assim, né? E o Ron Fuller não. Ele achava que a segurança jurídica num país
era um respeito ao cidadão, né? E era um respeito à comunidade que se uniu, né? Também em torno dessa lei e se baseava nessa lei para ter suas relações e contratos, etc. e tal, não é? E ele até achava que quanto menos lei, melhor. Quanto mais interação social, melhor. Né? Mas que essas leis fossem claras, por exemplo. Falava, a clareza é uma exigência. Não pode... Depois, o volume e pouco claro faz com que as pessoas fiquem perdidas. Eu não sei por onde eu me oriento, não é? E ele falava que as leis davam essa segurança para uma melhor interação social, econômica e social. Então, na verdade, o que está atrás disso, Leandro, é o ser humano, né? Não é um processo, não é um processo. O Fuller era tremendamente humano. Depois, quando eu li, olha, te juro, Leandro, eu tive a possibilidade de me abrirem lá um reservatório de Harvard, né? Que eu peguei os manuscritos do Fuller, assim, eu peguei como chama, os textos mimeografados deles datados, e a preocupação, sabe, a beleza dele também humana era a preocupação acadêmica, on legal education, né? Como a gente tinha que preparar os acadêmicos para realmente, né, não só serem operadores do direito, mas ver o fim do direito lá na ponta, não é verdade? Ver o ser humano atrás. Né? Olha, eu ficaria falando do Fuller aqui até amanhã. Né? Sim, mas... por isso eu sabia que eu estava com a pessoa certa. E um autor, assim, tão importante ainda, que ele já é explorado no caso, né, os exploradores de caverna lá, mas tem tanto ainda para nos ensinar, e como você bem mostra, essa forma de justnaturalismo dele, procedimental, é sensacional. E eu acho que a importância, como você bem lembrou, em relação ao ativismo judicial, e a vários problemas que a gente pode constatar no nosso direito em relação à segurança jurídica, ele dá uma resposta para os dias de hoje, né? Você vê... Exato. Que a supremacia da lei é algo que os antigos gregos, na Idade Média, assim, na história da humanidade, foi um valor fundamental para a justiça e para a garantia contra a tirania e contra a injustiça. É um valor que, por si só, que é a ideia do Lon Fuller, eu acho, né, já protege o ser humano da injustiça. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu, assim, colocar de maneira clara e simples, assim, através desses 8 desiderata dele, especificações da supremacia da lei que nos garantem ainda mais contra a arbitrariedade. Né? Eu vejo que estão entrando vários amigos aí, um abraço para todos eles. O que você acha, Ângela? São meus também. Eu acho bem interessante isso. Tu tinha falado no começo até do Hart-Fuller debate, né? Assim, que foi onde o Hart ascendeu, né? O Herbert Hart, né? E o Fuller, porque por essa justiça que eu queria chegar e por essa segurança jurídica. No ano de 57, pós-guerra, etc., 57 para 58, né, o ano acadêmico da Harvard, tem umas lectures lá, né, tem uma palestra que é muito famosa, e o Fuller chamou o Hart para dar a palestra. Eu li a biografia do Hart. Ele, na biografia do Hart, conta que ele passou um ano estudando com o Lon Fuller em Harvard, de fato. E ele foi para dar a palestra inaugural, só que o Fuller não sabia que ele ia falar do positivismo jurídico, porque o Hart, ele considerava até que o direito nazista, por ser positivo e por ter tido a regra de reconhecimento de aceitação dos alemães, ou da maioria, vamos dizer, ele tinha aprovação e seria um sistema jurídico. E o Fuller fala que não, né? Então, ali começou o embate entre o positivismo jurídico e o direito natural, né? E o positivismo jurídico, se a gente vai em última análise, é o direito posto. E daí a base é neutra, moral, relativa, né? Porque aí o que a maioria votar como ok, é ok, né, para o ser humano. Então, ali no caso, se todo mundo estava a favor do Estado nazista, então, e queriam que a supremacia, né, da ariana sobre o mundo, pronto, né, aquele direito está veiculando a vontade da maioria. E o Fuller falava que não, até porque algo que fosse
anti-humano, como o Finnes fala também, anti-human, né? Não poderia ser aceito mesmo pela maioria, não é verdade? Então, hoje nós estamos aqui no embate no país, sexta-feira tivemos também um embate aí no Supremo, quase, né, por causa de uma norma técnica que nós pedimos, por exemplo, né, uma portaria do Ministério da Saúde falando que, em caso de aborto legal, né, tivesse ali né, o boletim para dizer que foi um estupro mesmo, né, e que para preservar a mulher de não voltar para o estuprador e para preservar a sociedade de um estuprador e perseguir um crime hediondo, nada mais óbvio. Né? Só que uma vontade popular, que não é vontade popular, hoje aqui eu vou atrás das estatísticas e eu sei que o Brasil é super pró-vida, né? Mas uma minoria, né, às vezes que faz muito barulho, né, falou, não, mas isso é o direito, nós queremos aprovar o aborto. Agora, então vamos estudar. Nós vamos estudar até o final, o primeiro direito humano, se a mulher realmente tem direito a tirar seu filho, se o homem também que gerou aquele filho não teria direito. Então, há muitas questões jurídicas aí, não é verdade? Não é a maioria que decide simplesmente, agora nós queremos isso. Por exemplo, nós estamos querendo agora legalizar o plantio da maconha, está um PL, para legalizar o plantio da maconha no Brasil. Né? Eu não posso pensar, bom, agora todo mundo quer, então vai, quem vota contra? Não, eu tenho que pensar, bom, eu estou abrindo as fronteiras para o narcotráfico, as famílias estão implorando para que a gente não deixe isso, a violência entrando no lar, há muitas questões jurídicas, e não é uma maioria, e muitas vezes manipuladora, né, sem informação. Por exemplo, agora nós estamos lançando uma cartilha sobre as drogas. Famílias, olha, quer saber o que produz a maconha? Quer saber? Por quê? Porque sem informação nós podemos decidir de forma errada também. Agora, aí que foi a briga entre Hartz e Fuller. Fuller começou a dizer, não é todo o direito que é direito porque foi formalizado positivamente, né? Porque foi positivado. Né? E aí começa, né, essa geração de o natural law versus positivismo, e Kelsen também teve, né, todo o seu perfil pós-guerra, etc. Mas o que acontece, Leandro, que a gente vê, muitas vezes é muito fácil aprovar uma coisa por maioria sem pensar nas consequências, não é verdade? E é isso que o Fuller, quando ele fala que o direito ele tem essa transcendência de comunicação e que deve unir os homens, ele tem que pensar, bom, a droga vai unir os homens, vai unir as famílias, né? O aborto vai unir as famílias, vai unir as relações humanas, né? É isso que o Fuller, no final, ele chega às relações humanas e o direito sustentando essas relações humanas. Hoje eu estou numa Secretaria da Família, o que eu quero? Sustentar relações humanas, né? Fortalecer vínculos familiares, para que depois as famílias trabalhem melhor, haja desenvolvimento econômico e social, erradicação da pobreza, etc. e tal. Mas começa pelos vínculos. Em termos jurídicos, Fuller pensava assim, porque o mais natural do ser humano é se relacionar e, como ser comunitário, social, né, se abrir ao bem comum. Desde Texas até a morte em Harvard, né, ele fez isso. Ele sempre pensou na comunidade. Perfeito, perfeito. E eu concordo assim, em gênero, grau e número com o que tu falou, inclusive que você começou colocando, né, que às vezes essa maioria não é uma maioria nem sequer numérica, nem sequer assim política, mas é uma maioria assim em termos de exposição de ideias, é mais barulho do que... Eu concordo, porque que nem você coloca, não é o interesse da sociedade brasileira, me parece, né? Caminhar por essas estradas aí, né? É outro caminho que o Brasil quer seguir e parece que estamos muito bem representados com essas ideias. Doutora Ângela, e me diz uma coisa, tem uma questão também que eu me lembro no The Morality of Law, que o Lon Fuller coloca, que é quando o governante ele começa a romper, não é exatamente um contrato social, mas ele chama de reciprocidade, né? Ou seja, de acordo com aquelas 8 exigências, se um direito é feito de acordo com as 8 exigências, ele tem uma chance maior de ser
obedecido e se tornar eficaz e envolver, né, se tornar de fato assim viável numa sociedade. Eu acho que é obedecido pelos súditos Sim, mesmo, sim, né? sim, Mas quanto sim. mais se afasta, quanto mais obscuro é o direito, quanto mais for retroativo o direito, quanto mais contraditório for o direito, menos as pessoas conseguem obedecer e menos aí ele menos se torna presente na sociedade e acaba não gerando isso, que são essas condições propícias para esse princípio que você falou, que é a comunicação, né, que é a finalidade de tudo. Então, há uma reciprocidade entre governante e governado, e essas 8 exigências, elas colaboram nessa reciprocidade para que um direito seja de fato um bom direito e seja obedecido. Se houver defeitos, esse direito tem uma chance maior de ser desobedecido? Olha, Leandro, tu traz um princípio que é fundamental, né, que é a congruência, né, que o Ron Fuller chama. O que Perfeito, acontece? Ele chama atenção, né, para os governantes, porque até quando ele explica os 8 requisitos, ele faz uma parábola do rei Rex, né? E esse Isso. rei, ele faz tudo errado, né? Então ele vai falando que daí ninguém consegue obedecer ao rei, né? Porque ele não tem regras claras, porque ele não obedece. E assim vai. E eu penso que uma das coisas que mais se ambiciona, né, e que é também uma luz para os governados, é que, primeiro, as regras sejam as mesmas, né? Em segundo lugar, que, em primeiro lugar, os governantes cumpram as regras, não é? Então, se eu não dou exemplo, como é que eu não vou fazer com que a minha nação despreze? Se eu sou corrupta, como é que eu vou querer que a minha nação não seja? Não é? Se eu não sou austera nos meus gastos com o dinheiro público, olha, por exemplo, aqui nós somos super austeros. A ministra Damares é super austera. A gente não usa um centavo para nada e presta contas de tudo. Não, de fato. E eu lembro que a primeira aula que eu tive, por exemplo, aqui, integridade, quando a gente entrou para o serviço público, é a primeira vez que eu estou nessa área, né, foi uma aula que o senhor, que era da compliance e aqui, de integridade, do programa de integridade do Ministério, falou: se cada um de vocês levar uma borracha para casa, né, no Ministério, quanto vai dar de somatória de gasto né, público para o cidadão que está pagando tributo? Né? Então, pensar isso, uma borracha. Quantos milhões se todos os funcionários públicos levarem num ano uma borracha para casa, não é verdade? Então, nós temos que pensar isso. Se eu peço, o que eu peço eu tenho que viver, não é verdade? Há uma preocupação do governo, o presidente tem lutado também para que não se aumentem os gastos, para que não... Né, por quê? Porque eu tenho que dar testemunho, se eu exijo na pandemia alguma coisa, é sempre assim, primeiro tu, né? Primeiro tu, primeiro nós, governantes, não é verdade? E não podem ser regras, né, do Politburo, né? Nós podemos, vocês não podem. Né? E é dos embates que nós temos entre os poderes também. Nós não queremos regalias para nenhum poder, não é verdade? Né? Então, esse princípio faz com que chegue à generalidade, a regra para todos. Então, e todo mundo tem que se submeter às regras, porque nós somos tão cidadãos quanto, né, os cidadãos aos quais nós servimos, nós somos servidores, né, entende? Então, é nesse sentido que é muito importante esse princípio da congruência. E, evidentemente, que a congruência vai levar tu respeitar todos os demais, não é verdade? E aí dá a segurança jurídica. E a segurança... O Fuller fala em algum momento, eu tenho a impressão que é no Anatomy of Law, né, que ele fala, mas ele fala da autoridade moral, que quando a gente cumpre as regras, o governante ele vai tendo autoridade moral, né, e até porque realmente ele quer essa comunicação, o fim dele é autotranscendente, ele já está servindo, né, e ele quer o bem comum, né, e isso vai dando uma autoridade moral, porque existe um certo desprendimento, um desinteresse. Eu lembro em Harvard uma das discussões que a gente teve, que era a maior fonte de corrupção institucional, autointeresse. Quando o governante tem um autointeresse e não está servindo ali, né, os interesses da nação, os interesses do bem comum, que é a obrigação dele em primeiro lugar, né, e ele cumpre a lei para que outros cumpram também. E Ron Fuller fala, mesmo que as pessoas não saibam a lei, quando eles veem as pessoas cumprindo, e a partir dos governantes, famílias, cidadãos, ele aprende a lei, né,
né, pela prática da lei a partir de outros. Por isso que ele falava, tudo bem, ninguém deve alegar a ignorância da lei, mas de qualquer jeito a prática da lei arrasta os demais a serem também fiéis a uma lei que nos une, mas que tem que ser boa lei, porque respeita em primeiro lugar a natureza humana. Muito Leandro, bonito, acho que eu vou Ângela. ter que Tá ir inspirada, embora. inspirada. Isso, eu ia te dizer, nosso tempo está acabando, porque eu sei que a tua agenda está muito cheia, né? Você tem vários compromissos. Te agradeço muito por abrir esse espaço, ainda mais que eu sei que o teu tempo é escasso. Vejo que nós estamos muito bem representados na Secretaria Nacional da Mulher, assim, servidos de bons princípios, boas intenções e um caráter forte para lutar pela família. Eu até, enquanto você estava falando, eu me lembrava, que eu acredito que seja o teu caso também, quando eu estudei Direito, família era a célula-mãe da sociedade, isso era um mantra repetido desde o primeiro dia, desde o primeiro dia de aula, a gente ouvia isso dos professores, né? E cada vez tem que voltar de novo esses valores que eram tão fundamentais e que faziam, né, o Brasil forte, que tem que voltar a ser forte, né? E se valorizar esses valores éticos que são tão importantes. Então, Ângela, se você quiser dar uma última palavra para nós, esse vídeo eu vou deixar disponível no IGTV, o pessoal vai assistir, com certeza, e depois vou colocar no YouTube também, e vou colocar o link, vou passar o link para as tuas assessoras. De qualquer forma, eu te agradeço muito pela participação. Olha, Leandro, eu que agradeço a ti a oportunidade de estar com o pessoal do meu Rio Grande, que eu sou cidadã gaúcha também, né, de coração, muito contente pelos temas que a gente pôde trazer à tona, e agradeço também o Leandro e a preocupação que ele tem com a formação dos alunos dele, né, um professor por excelência, tem um carinho imenso pela atividade acadêmica e um desejo muito grande de ajudar os alunos. Eu falo uma coisa que o Longfuller, ele se dedicou muito aos alunos. Eu também hoje estou aqui, mas a atividade acadêmica eu continuo de algum jeito ou de outro. Mas ele falava, de certa forma, depois, que às vezes um aluno nosso pode ser um futuro juiz da Suprema Corte, né? E que nós temos que estar formando bem com ética, né? Realmente com uma autotranscendência, com desejo de bem comum, porque aquele pode ser o que vai resolver os problemas do Brasil. Nós temos que colocar essas sementes no coração de cada aluno e ajudar que eles reflitam muito, porque é preciso muito estudo para tomar decisões e ter um senso crítico conveniente, né, para o ser humano. E, por fim, né, que realmente projetem ideais além de si mesmos, né, assim, para mudar a sociedade mesmo, para melhorar a sociedade, para criar um país melhor, né, para que outros possam usufruir do que nós plantamos. Então, Leandro, agradeço Muito obrigado, dedicação Ângela. aos alunos também. E um beijo para todos, para toda a nossa turma aí, viu? Beijo!